Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, canal 8.1, melhor dizendo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia na capital Rio Branco e também no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora, pela primeira vez aqui no programa, com o novo presidente do Conselho Regional de Farmácia. Eu digo novo porque ele assumiu em janeiro, vai completar um ano ainda no cargo. Um mandato de 2 anos. João Vitor Italiano Braz. Ele é brasileiro e italiano, italiano brasileiro. Seja bem-vindo. Boa Obrigado. noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Sobrenome diferente o seu, né? Italiano Braz. Quase brasileiro. Descendência italiana aí, que a gente vê naqueles navios aí pro Brasil e estamos aqui, ó, e agora no Acre. Nós temos alguns nomes, assim, nomes e sobrenomes diferentes, né? Exóticos. Nós temos aqui uma acreana e brasileira, até no nome, não sei se você conhece. Professora Marilena Brasileira do Acre, já está aposentada. Já ouvi falar. Ela foi delegada do MEC, foi secretária de Educação, enfim. Deu a sua contribuição para com a educação do Acre. Marilena Brasileira do Acre. Ela é brasileira e é acreana até no nome. Presidente, o seu mandato é de 2 anos, né? Podendo ser reeleito. Reeleito por mais 2. Como conselheiro por 4 anos. Então tem limite, né? Tem um limite aí para a reeleição, só uma vez. Não, na resolução do Conselho de Farmácia, né, e nos conselhos de classe não tem limite de reeleições, eles não estipularam, que deveria, né? Deveria ter para haver alternância. É sempre bom a alternância. Por falar em alternância, vocês lutaram muito, o grupo de vocês, pela alternância, né? Lutamos. Até que conseguiram. Conseguimos, nós tivemos um êxito muito bom, nós tivemos mais de 67% de votos. Então o pessoal estava afim de mudar mesmo, né? Tava. E nós fizemos uma campanha boa, né? Propostas boas. Chegamos a 1 ano de gestão agora e conseguimos, de 12 propostas que nós colocamos em campanha, nós conseguimos cumprir 11 já. Então tá bem acima da média, né? Bem acima da média. Vamos lá pela a negativa, qual que não foi conquistada até agora? Olha, a única que nós não conquistamos até agora foi colocar farmacêutico em todos os municípios do Acre. Isso é uma tarefa muito difícil ainda. É porque depende também das gestões locais. Né? Tem 3 municípios que ainda não contam com farmacêutico. Ou seja, onde vocês não enxergam ainda com tanta nitidez, né? Muito distante e tal. Nós vamos até lá, a gente faz o nosso trabalho. Mas não é porque não tem um farmacêutico que não tenha assistência de medicamento nesses municípios. Né? Municípios como Porto Walter, Jordão, Porto Walter e Jordão ainda não possuem o farmacêutico, mas nós já conversamos com os gestores locais. Eu, como fiscal sanitário, fui até esses locais inspecionar, já conversei algumas vezes com o gestor, desde 2012 venho fazendo esse trabalho. E a promessa que iam contratar, eu acredito que está próximo agora de contratar o profissional farmacêutico para esses municípios. Quem vai ganhar, com certeza, é a população desta localidade. Legal. O João Vitor, eu esqueci de falar no início, rondoniense de nascimento, ele é de Porto Velho, mas acreano por opção. Veio para cá, casou-se com a acreana. Casei. Vai ter um filho acreano ou uma filha? Vou ter um acreaninho aí, filho. Agora a raiz está mais fixa do que nunca no Acre. Você sempre vai a Porto Velho? Olha, depois que eu conheci o Acre, eu quase não vou mais em Porto Velho. Presidente, nós temos outros assuntos aqui, mas para que eu não corra risco de esquecer, em plena crise, eu até fiz uma notinha anteontem no Facebook. Em plena crise, o setor que mais cresceu no Acre foi o de farmácia. Ainda bem, cada esquina tem uma. Isso para vocês é legal, porque é mais emprego que aparece, né? Mais uma porta, mais uma janela. Agora, não se sabe até que ponto isso vai suportar essa guerra, né? Essa competição, né? Olha, é bom porque isso mostra que no Brasil e no mundo, o ramo farmacêutico é o que mais vem crescendo. Né? Nós temos 3 indústrias... porque junto com ele vem, ali juntinho, de cosméticos. Normalmente você tem... Também, tem cosmético. Nós temos as 3 maiores indústrias do mundo, quais são? A primeira, a bélica, que é a indústria armamentista, né? A segunda é a farmacêutica. Então, é uma área que está crescendo, tem que crescer. E depois de 2014, com a aprovação da Lei 13021, a farmácia passou a ser um estabelecimento de saúde. Então, quando você tem uma deficiência nas unidades de saúde, com falta de atendimento, ou então que falta de material, hoje a população, o cidadão, ele pode procurar uma farmácia
que seja habilitada pela vigilância sanitária. Lá ele vai encontrar o profissional farmacêutico, que vai prestar serviços farmacêuticos como aferir pressão, glicemia, testes rápidos. Recentemente, vacinação está sendo feita em farmácia, mas é bom sempre lembrar, a farmácia que está autorizada pela vigilância sanitária a desenvolver esse serviço e que tenha um profissional qualificado também. Um outro detalhe aí que vai lhe deixar ainda mais orgulhoso de ser esse profissional é que muitas pessoas, inclusive o pessoal da velha guarda, confia muito mais no farmacêutico experiente do que no médico recém-formado ou ainda aquele que não foi revalidado, enfim. Porque ele, normalmente, quando ele atende, o resultado é satisfatório. Eu acredito... E olha que ele não é aquele ainda que exige os exames e tal, mas certamente ele tem uma experiência muito... Hoje nós já podemos solicitar alguns exames para fazer um acompanhamento farmacológico. O que acontece? Só que há uma guerrinha com os médicos, né? Não, Reserva de mercado, né? Eu acredito que cada um tem a sua área de atuação, né? Nós farmacêuticos, nós atendemos a prescrição que o médico passa e fazemos um acompanhamento, porque o paciente não tem como ficar indo no médico todo dia para fazer acompanhamento, né? E tem muito paciente que vai até a drogaria também procurar informação e eu vejo, acontece muito, a gente tem sempre essa parceria do farmacêutico que está indicando o paciente para procurar um médico, impedindo que ocorra aquela automedicação, que o paciente se automedique. Não, tem alguns medicamentos que são isentos de prescrição, que o farmacêutico pode estar fazendo tratamento, está fazendo, indicando o melhor uso de usar. E quando passa que esses medicamentos não são suficientes, o que a gente faz? Está entrando em contato com o médico, indicando para um médico competente ou um médico especialista para que o paciente tenha uma atenção médica melhor. Né? Cada um tem o seu, eu vi um debate no início do ano, primeiro na Globo News, depois no próprio SBT, opiniões diversas para um mesmo assunto. E aí os médicos, evidentemente, defendendo os seus interesses. Eu não sei se aí estão os interesses do cidadão, seja a saúde, mas é uma reserva de mercado, abertamente. E o farmacêutico dizendo, olha, quem entende de medicamento é o farmacêutico. O médico pode entender de doença. Eu acredito que tem espaço para todos. Assim, os médicos eles estudam mais de 5 anos, né, para poder diagnosticar, para poder identificar uma doença, fazer um tratamento correto. E hoje existe uma carência muito grande desses profissionais no Brasil, o profissional médico. Tanto médico como farmacêutico também. O Acre é uma vítima da falta de profissional farmacêutico também. Sim. E o médico está lá no seu consultório... Há 20 anos isso não existia aqui. Não existia. Recentemente nós temos as 2 faculdades agora que estão formando profissionais... as primeiras turmas acrianos aqui, né? Então, saindo excelentes profissionais dessas 2 faculdades. É bom salientar isso. E o médico, ele faz seu papel, identifica, faz a sua prescrição, passa para a farmácia. O papel do farmacêutico é mais fazer aquele acompanhamento pós-médico, fazer acompanhamento farmacológico. Hoje pode solicitar exames para saber se realmente aqueles medicamentos estão dando certo, para acompanhar se o medicamento está tendo o seu efeito farmacológico adequado, né? Fazer os testes ali de acompanhar as doenças crônicas, como diabetes. Você pode estar indo na farmácia fazendo a glicemia, fazendo lá um registro. Você pode estar fazendo o trabalho de vacinação, de imunização, que antes era feito somente nas redes públicas, né? E nos consultórios particulares, privativos. Hoje já pode estar sendo feito em algumas drogarias que têm autorização. É que nem eu digo, o mercado existe para todos. Se cada um fizer o seu trabalho, quem vai ganhar sempre é a população e não vai existir essa briga. Claro. Um outro detalhe, não é o motivo principal do Sem falar que eu falo isso com convicção porque a minha esposa é médica, então a gente... olha aí o conflito em casa. A gente tem esse relacionamento. Qual é a especialidade dela? Hoje ela é imagem, ela trabalha com ultrassom e clínica geral. Né? Então a gente conversa muito e às vezes a gente complementa o conhecimento, né? E a gente sabe respeitar o espaço um do outro, né? Cada um tem a sua função, ninguém é dono da verdade. Claro. A verdade não está comigo nem contigo, ela está aqui no meio, vamos buscá-la, né? Está com todos. Outro detalhe, não é bem o nosso assunto, mas só para não passar em branco, é que esse crescimento das farmácias de drogaria, né, que há uma diferença entre uma coisa e outra,
Isso prova a falta de compromisso desse governo com a saúde, porque é sinal de que lá, no posto de saúde, no centro de saúde, nas URAPs, não sei mais o que, nas UPAs, no próprio pronto-socorro, o cidadão não é atendido com medicamento. Lamentavelmente. Né? Mas tudo bem. Tá, vamos destacar agora as conquistas. Nós destacamos o que você não conseguiu. Vamos lá então agora. A falta de medicamento que o senhor colocou, é muito bom a gente até falar nisso, porque o profissional farmacêutico ele está envolvido diretamente na gestão do medicamento no serviço público. Fazer o levantamento do medicamento essencial, fazer uma renúme, né, conversar com os médicos para ver quais os medicamentos que eles têm preferência para escrever, fazer esse levantamento e fazer um controle. Buscar uma alternativa entre ali o princípio ativo. Às vezes o nome de fantasia não tem, mas pode ter um outro. Exatamente, similar, né? Pode ter outro que tem o mesmo efeito farmacológico. Fazer antes de fazer a compra, fazer uma pesquisa com os médicos, com os pacientes, ver o índice epidemiológico daquela localidade. No momento, né? E de acordo com o ano também, inverno, verão, tem umas doenças que vem mais, outras que vem menos. Aquelas chamadas doenças sazonais, né? Fazer a compra de acordo para não vencer esse medicamento vai economizar. O município de Rio Branco, com a contratação de farmacêuticos, economizou em 2 anos mais de 2 milhões, colocando farmacêutico para atuar na atenção farmacêutica, na gestão do medicamento. Né? Então, isso mostra que não está ali só para dispensar o medicamento. O profissional farmacêutico, é bom sempre deixar claro que ele é um profissional que ele também estuda 5 anos numa faculdade. Né? Ele estuda como pesquisa o medicamento, como elabora o medicamento e como fazer a gestão desse medicamento. Que é algo então, essa é a importância. Importante. E, voltando agora na questão das nossas vitórias, tivemos várias. Né? Quando eu falei, das 12 propostas, conseguimos ter êxito em 11. Recentemente, a última agora, final do ano, para fechar com chave de ouro, este primeiro ano de gestão, nós conseguimos, junto ao Ministério Público, que a partir de agora somente será homologado o RT no Conselho, que é homologação de responsabilidade técnica, através de carteira assinada. Antes era feito através de contrato de prestação de serviço. Então, tinha muitos farmacêuticos por aí que passava, profissional farmacêutico, que se submetia a várias situações que ficavam similares a escravos. Por exemplo, um contrato de trabalho com 8 horas seguidas, sem horário de almoço, sem intervalo, para nada. Né? Então, hoje, agora, lá para fazer uma homologação de RT no Conselho, somente com carteira assinada. É um ganho? Eu posso dizer que é porque agora nós temos certeza. A relação do farmacêutico com o empregado, nós não intervimos. Entendi. Isso é bom ficar claro que a gente não intervém na relação do farmacêutico e empregado. Mas que a gente sabendo que ele tendo a carteira assinada, ele vai ter pelo menos o mínimo do que é necessário. Aquelas 2 horas de almoço ou 1 hora, aí a negociação dele com o patrão. Né? Mas pelo menos a gente sabe que ele vai ter férias, 13º, tudo isso assegurado pela legislação através da assinatura da carteira. Legal. Conversei aqui com o presidente regional do Conselho de Farmácia, João Vitor Italiano Braz. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho. Caso queira acrescentar algo, fique à vontade. Eu queria acrescentar que recentemente nós estávamos ontem reunidos na Assembleia com os deputados federais. Nós estamos lutando junto no Congresso Nacional de Brasília contra a PL 9482 de 2018. Essa PL ela libera a venda de medicamentos em supermercados. Eu quero deixar que o Conselho é 100% contra isso, porque a gente sabe que isso vai trazer um risco gigantesco para a população através da automedicação que vai favorecer. Medicamento isento de prescrição não é medicamento isento de risco. Todo medicamento tem um risco. Então, é importante que a gente lute e sensibilize os nossos deputados federais para que essa PL não seja aprovada no Congresso Nacional. Ok. Muito bem. Um prazer. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Obrigado. Tá bem? Depois do intervalo, o assunto é gastronomia. Eu vou conversar com o acriano Rosivaldo Souza. Ele acaba de conquistar o Oscar da gastronomia. Mais uma vitória para o Acre. Em 2 minutos, fique com a gente.